Esse é o Infinito, e no episódio de 1 hora de hoje eu vou falar sobre as descobertas mais incomuns e misteriosas que surpreenderam os cientistas. Vou mostrar coisas inexplicáveis encontradas dentro das pirâmides egípcias, em uma caverna submarina e nas neves da Sibéria. Você aprenderá sobre vírus antigos encontrados no gelo, assim como estruturas e tecnologias antigas de origem extraterrestre. Sente-se, relaxe e vamos nessa! Buraco Negro da Morte. Vários anos atrás, uma equipe de cientistas americanos da Universidade do Tennessee apresentou resultados interessantes do estudo de uma caverna subaquática sob a península de Yucatán, no México, chamada de Buraco Negro da Morte. O conteúdo da caverna, que foi inundada há muitos milhares de anos, há muito despertou intenso interesse científico, mas foi só em 2017 que os cientistas descobriram uma série de achados surpreendentes ali. Mergulhando a uma profundidade de 55 metros até o fundo da caverna, os cientistas encontraram um cemitério inteiro de restos de animais do Pleistoceno. Os restos mortais de 3 tipos diferentes de preguiças terrestres gigantes foram identificados. Um deles nem mesmo era conhecido pela ciência. Também os restos mortais de animais como ursos de cara curta, leões da montanha, felinos dentes de sabre e antas foram encontrados no Buraco Negro da Morte. Mas o achado mais interessante e surpreendente foi o de restos humanos. Examinando os ossos, os especialistas descobriram que eles têm cerca de 13 mil anos. De acordo com os cientistas, é o mais completo e o mais antigo esqueleto humano da América. Como os pesquisadores pensam, essa descoberta pode lançar luz sobre os primeiros humanos que se estabeleceram no continente no final da Idade do Gelo. No ano passado, os arqueólogos fizeram uma descoberta ainda mais interessante e chocante que os surpreendeu. Pois, segundo ela, as pessoas habitavam o território da América do Norte muito antes do que se pensava. Na caverna de Chiquihuite, nas montanhas do estado mexicano de Zacatecas, uma equipe de arqueólogos descobriu 1.900 ferramentas de pedra, fragmentos de ossos de animais e restos de plantas e carvão, que têm mais de 30 mil anos. Isso sugere que os humanos estiveram presentes na região cerca de 10 mil anos antes do que se pensava. Cientistas determinaram a idade dos 59 artefatos encontrados. A análise do radiocarbono mostrou que eles têm cerca de 33 mil anos. Isso sugere que as pessoas podem ter estado na América antes do chamado último máximo glacial, que começou há cerca de 26 mil anos. Mas isso não é tudo o que é interessante. Como disseram os cientistas, as lâminas e pontas de lança encontradas aqui foram feitas de maneira bastante elaborada. A maioria dessas ferramentas não foi feita do calcário cinza comum na área, mas de variedades densas dessa rocha. Consequentemente, o material para as ferramentas foi especialmente procurado, indicando uma escolha deliberada e um conhecimento profundo das matérias-primas de pedra disponíveis. Como os cientistas enfatizam, essa coleção de achados representa uma cultura de pedra diferente de qualquer outra conhecida nas Américas hoje em dia. Crânio. Vários anos atrás, durante escavações na cidade georgiana de Dmanisi, os cientistas descobriram um crânio incomum de 1,8 milhão de anos. Esse crânio tem uma estrutura incomum. Ele combina um pequeno crânio que poderia desenvolver um cérebro de não mais que 546 centímetros cúbicos de tamanho, um rosto alongado e dentes grandes. Um cérebro desse tamanho poderia pertencer ao Australopithecus, mas outras características da estrutura do crânio nos fazem atribuir seu antigo dono ao gênero Homo, embora não seja claro a qual espécie. Em geral, nos últimos 20 anos, os cientistas encontraram crânios e ossos de 5 ancestrais humanos em Dmanisi, juntamente com ossos de animais, incluindo felinos, dentes de sabre e guepardo europeu. Os restos mortais de todos os 5 indivíduos foram encontrados em tocas, onde foram provavelmente arrastados por predadores. Se esses restos tivessem sido encontrados em lugares diferentes, eles provavelmente teriam sido atribuídos a diferentes espécies do gênero Homo. Mas os cientistas sabem que esses indivíduos viviam no mesmo lugar e ao mesmo tempo geológico, então eles poderiam representar uma população da mesma espécie. Os cientistas acreditam que todos os indivíduos pertencem à mesma espécie, Homo erectus. Assim, as descobertas georgianas podem mudar a compreensão dos cientistas sobre os ancestrais humanos, bem como a história de sua colonização ao redor do mundo. Sarcófago de mármore. Provavelmente todo mundo já ouviu falar da Guerra de Troia. A lendária guerra dos gregos contra os troianos foi descrita por escritores antigos, particularmente Homero, que narrou na Ilíada e na Odisseia. Os cientistas acreditam que Troia realmente existiu. Isso é indicado pela descoberta do arqueólogo Heinrich Schliemann, que no final do século XIX descobriu a colina de Hisarlik, no oeste da Turquia. Lá ele encontrou as ruínas da cidadela de Troia, descritas nos poemas de Homero. Ok, mas foi sobre a Guerra de Troia?
A maioria dos estudiosos acredita que essa guerra foi fruto da imaginação de Homero. Outros acreditam que Homero incorporou apenas parcialmente eventos reais em suas obras. E outros estão convencidos de que Homero descreveu a guerra real. Isso parece loucura, mas uma descoberta recente pode apontar precisamente para o último estar certo. Em 2015, um sarcófago de mármore incomum foi encontrado em um pomar de oliveiras na província noroeste do distrito de Iznik de Bursa, na Turquia. Os cientistas determinaram que supostamente remonta à era do Império Romano e que tem cerca de 2000 anos. Esse artefato consiste em várias pequenas estátuas. Os especialistas puderam verificar que o sarcófago representava a Guerra de Troia, o rei Agamenon e o guerreiro Aquiles. Esculturas representando as estações da primavera, verão e outono também foram encontradas no outro lado do sarcófago. Os cientistas ficaram impressionados com essa descoberta, porque, em sua opinião, ela pode conter a história da Guerra de Troia e confirmar que essa guerra realmente ocorreu. O artefato foi cuidadosamente estudado por vários anos por historiadores da arte, que podem em breve fazer descobertas importantes. Pedra do Decálogo de Los Lunas. Na montanha oculta, perto da aldeia norte-americana de Los Lunas, que fica no Novo México, existe uma rocha incomum. Essa rocha, pesando cerca de 80 a 100 toneladas, é de grande interesse, porque tem o texto dos 10 mandamentos esculpido em hebraico. As próprias inscrições têm provavelmente cerca de 2000 anos. É isso que chama a atenção dos cientistas. Não está claro como os antigos mandamentos judaicos acabaram na América do Norte, muito antes que os vikings os descobrissem, e mais ainda antes da chegada de Colombo. Tentando desvendar o mistério, o mundo científico se dividiu em dois campos. O primeiro grupo afirma que a pedra e as inscrições nela são autênticas. Em sua opinião, o texto na pedra foi inscrito por representantes de uma das 10 tribos perdidas de Israel, que de alguma forma milagrosamente vieram parar no Novo Mundo. Os outros acreditam que o artefato seja uma farsa, mas isso é verdade? Afinal, um argumento poderoso em favor da antiguidade da inscrição é que os habitantes de Los Lunas aprenderam sobre a pedra já em 1880. Naquela época, apenas um pequeno círculo de especialistas conhecia o alfabeto hebraico. Algum deles teria criado tal artefato de propósito? Muitos pesquisadores acreditam que isso seja um absurdo e que a pedra é uma evidência de que os judeus viajaram para as Américas antes de Colombo. Espada chinesa. O fato de pessoas de outros continentes terem visitado as Américas antes do que pensamos pode ser indicado por outro achado, que foi descoberto em 2014, que também foi encontrado no sul americano, na Geórgia. Em julho de 2014, um arqueólogo amador acidentalmente tropeçou em uma espada votiva chinesa, saindo da margem de um pequeno riacho. O artefato de 30 centímetros de comprimento chamou imediatamente a atenção dos cientistas. Ricamente esculpida em jade, a espada possui óxidos de superfície e mineralização, indicando sua antiguidade. A espada é muito velha de fato. Muitos dos símbolos nela, assim como a própria espada, são encontrados nos mais antigos objetos de jade chineses, cujas raízes remontam aos tempos da dinastia Xia, que, segundo a crença tradicional, governou a China antiga de 21 a 18 séculos antes de Cristo. Espadas semelhantes também foram encontradas mais tarde, mas todas elas foram feitas antes da nossa era. De acordo com alguns estudiosos, não significa que o artefato veio para a América antes de nossa era. No entanto, de acordo com sua suposição, isso aconteceu antes de Colombo chegar ao Novo Mundo. Se essa versão for confirmada, os cientistas poderão preencher as lacunas da história chinesa e mundial, e revisar a história levando em consideração o papel dos navegadores chineses em relação à exploração das Américas. Em dezembro passado, uma descoberta muito importante para o mundo religioso foi descoberta na República Tcheca. Parte do prego da cruz na qual Jesus Cristo foi supostamente crucificado foi encontrado no mosteiro de Milevesco. A descoberta foi encontrada durante o exame das paredes da igreja de Santo Elias. Criando um modelo tridimensional por digitalização, os especialistas sugeriram que uma das paredes tinha um nicho, representando um corredor secreto. De fato, foi encontrado um recesso em uma das paredes com os restos de um caixão decorado com as placas de ouro e prata, uma cruz e as letras IR, que representam Rei Jesus, foram gravadas na parte superior da caixa e marcados com artefatos religiosos. Dentro havia um pedaço de prego forjado e uma cruz de ouro dobrada. Os arqueólogos sugeriram que a relíquia é de fato parte da crucificação. A descoberta no mosteiro Milevesco é extremamente importante em termos de ciência e cristianismo, porque pode forçar os cientistas a reconsiderar suas visões sobre a história mundial. Isso não é surpreendente, porque o valor cultural e histórico dessa descoberta não pode ser superestimado. Agora, os hierarcas da Igreja Católica estão interessados no artefato. Em seguida, eu vou te levar ao Egito. Mostrarei novas descobertas na misteriosa terra dos faraós que assustaram os cientistas. Você aprenderá se os antigos cemitérios egípcios podem esconder bactérias vivas da peste.
Como e por que a primeira múmia romana apareceu e quem eram os filhos de Tutancâmon. A peste de Cipriano. Nos últimos 15 anos, a cidade egípcia de Luxor foi ativamente escavada. Os arqueólogos conseguiram encontrar várias múmias enterradas no século III a.C., mas todas estavam densamente cobertas de cal. Isso significava que na frente dos cientistas estavam as vítimas da peste. Os corpos foram enterrados com tanta pressa que nem metade dos rituais funerários conhecidos pelos historiadores foram seguidos. Mas devemos procurar mais por esses corpos no cemitério? A gente pensava que as piores epidemias de peste ocorreram na Idade Média, mas mesmo no mundo antigo a doença era igualmente problemática. Um dos períodos mais severos da história antiga foi a peste de Cipriano, uma epidemia que eclodiu no Império Romano no século III a.C. Recebeu esse nome em homenagem a São Cipriano, bispo de Cartago, que em seu livro intitulado Mortalidade deu a descrição mais completa dos sintomas da doença. Talvez os arqueólogos devam reler esse trabalho e pensar 2 vezes antes de remover as vítimas da peste de seus túmulos. Cones nas cabeças. Estranhas toucas que durante muitos anos foram consideradas uma invenção da imaginação de antigos artistas egípcios revelaram-se bastante reais. Nos desenhos que sobreviveram aos nossos dias, os cientistas notaram que as cabeças de alguns antigos egípcios eram coroadas com pequenos cones. Eles apareciam em imagens feitas há 3-4 mil anos. Agora, pela primeira vez, os arqueólogos identificaram 2 desses cones feitos de cera e que decoram as cabeças de esqueletos que têm cerca de 3.300 anos. Os achados foram escavados nos cemitérios da cidade de Aquetaton, também conhecida como Amarna. As escavações confirmam que cones de cabeça tridimensionais feitos em cera às vezes eram colocados nos mortos no Egito Antigo. A propósito, eles não foram colocados apenas nas pessoas da elite. A ideia de que os vivos também usavam esses cones deixa dúvidas, com que frequência e por quê. Acreditava-se que tais artefatos incomuns eram usados por nobres. Muito provavelmente esses cones consistiam de cera ou gordura sólida misturada com incenso. O material derreteu gradualmente, transmitindo uma fragrância requintada ao cabelo e à pele de seu usuário. No entanto, havia outra hipótese. Alguns estudiosos acreditavam que os antigos egípcios não usavam cones. Na verdade, os cones eram símbolos para indicar o alto status de uma pessoa. Em 2020, uma descoberta sensacional foi feita por arqueólogos na cidade antiga de Sagara. Um total de 13 caixões intactos e lacrados foram encontrados pelos cientistas. Os sarcófagos antropomórficos foram encontrados em uma mina de 11 metros de profundidade. Dentro deles, os cientistas também encontraram 3 nichos lacrados. Os sarcófagos têm cerca de 2.500 anos. Estão muito bem conservados e ainda conservam algumas das cores originais. É digno de nota que os sarcófagos foram empilhados ordenadamente uns sobre os outros. Isso indica que nos tempos antigos eles foram removidos de outras tumbas. Essa era uma prática comum no Antigo Egito. Os sacerdotes frequentemente transportavam os caixões de pessoas importantes para esconderijos que só eles conheciam, a fim de protegê-los dos ladrões de tumbas. Estudos iniciais mostraram que ao longo de sua história os sarcófagos nunca foram abertos. Para os cientistas, esse é um grande golpe de sorte. Além disso, estudos adicionais já foram anunciados. Eles acreditam que pode haver outros sarcófagos na mina. Mas vale a pena abrir os sarcófagos que estavam em um dos cemitérios mais famosos do Antigo Egito? Certamente, durante os anos de escavações arqueológicas legais e ilegais, os caçadores de tesouros e antiguidades os encontraram mais de uma vez. Mas eles decidiram deixá-los lacrados por algum motivo. Talvez houvesse uma razão por trás de tudo isso. A primeira múmia romana. Em 2010, uma descoberta surpreendente foi achada em um oásis no deserto no oeste do Egito. Entre os muitos túmulos no oásis havia um estranho sarcófago. Eles presumiram que a múmia de uma mulher estava guardada dentro dela. Ela foi enterrada durante o domínio romano no Antigo Egito, e nem preciso falar isso se você ver o sarcófago. Os cientistas acreditam que o achado pode ser seguramente a primeira múmia romana. A aparência do sarcófago é notavelmente diferente daquelas que os arqueólogos encontraram antes. A escultura de pedra na tampa lembra mais as tradicionais esculturas romanas do que os baixos relevos reais dos egípcios. Infelizmente, os cientistas não conseguiram descobrir nada sobre a identidade da mulher enterrada. A múmia estava lindamente vestida, mas nenhum símbolo distintivo indicando sua origem ou profissão foi encontrado no sarcófago. No entanto, ainda há uma chance de lançar alguma luz sobre esse mistério, porque os cientistas continuam a escavar no oásis. Quem sabe em breve saberemos quem foi a primeira múmia romana. A cidade mais antiga. Sempre pensamos que os antigos egípcios foram os criadores de uma das primeiras civilizações desenvolvidas em nosso planeta. Mas os humanos já estavam no Vale do Nilo muito antes de os construtores das pirâmides chegarem lá. Quem eram eles? Uma equipe de arqueólogos egípcios e franceses realizou extensas escavações no delta do Nilo para encontrar a resposta a essa pergunta. Ao norte do Cairo, encontraram uma cadeia de aldeias que provavelmente pertencem ao período neolítico. Tem mais de 7.000 anos.
Descobertas indicam a presença de assentamentos permanentes nas áreas pantanosas do delta do Nilo a partir do 5º milênio a.C., pelo menos 2.500 anos antes da construção das pirâmides de Gizé. Fragmentos de cerâmica e ferramentas de pedra foram encontrados no local das escavações. Os cientistas agora esperam obter novas informações sobre o desenvolvimento do sistema de irrigação. Os antigos egípcios construíam mangas de canal artificiais com o Nilo, ajudando a fornecer as safras com a umidade necessária em épocas de seca. Até agora, eles acham que os moradores não tinham conhecimento suficiente sobre irrigação e, portanto, dependiam muito das chuvas para suas operações agrícolas. Arca da Aliança. Os eventos bíblicos sobre os quais lemos nas escrituras sagradas ocorreram há mais de 2.000 anos. Alguns dos objetos e artefatos mencionados no Antigo e no Novo Testamento existiram e foram encontrados por cientistas. Não sabemos quantos são falsificações póstumas. Mas agora os arqueólogos estão mais interessados em encontrar artefatos bíblicos que pesquisadores do passado nunca foram capazes de encontrar. Um desses artefatos é a Arca da Aliança. Descrita no Antigo Testamento, o objeto sagrado era uma arca na qual as tábuas de pedra da aliança com os 10 mandamentos eram guardadas. Acredita-se que ela tenha sido apreendida pelos egípcios quase imediatamente após a morte de Salomão, durante um ataque à Judéia, e levada por eles para a cidade de Tanis, no Egito. É essa versão que foi a base para o filme Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida. Ninguém sabe o paradeiro da arca, só podemos esperar que ela possa ser encontrada por acaso. E essa esperança não é sem sentido. Em 2020, perto de Jerusalém, no antigo assentamento de Beit Shemesh, os arqueólogos estavam escavando um templo de 3.100 anos. Eles acharam uma mesa de pedra no templo que lembrava o local da Arca da Aliança descrita na Bíblia. Os arqueólogos que trabalhavam em Beit Shemesh não faziam ideia de que estavam lidando com um dos maiores santuários da antiguidade. As escavações aconteciam desde 2012, mas a enorme tábua só foi encontrada apenas no ano passado. Mas onde está a arca? A tábua está muito próxima da fronteira com o Egito, então a arca ainda pode estar por lá, na terra dos faraós. A múmia que grita. As primeiras múmias que gritam foram encontradas no Egito no século XIX. Na década de 1880, os arqueólogos encontraram várias múmias na necrópole real de Deir al-Bahari, perto da cidade de Luxor, que por muito tempo não puderam ser identificadas. Mas duas múmias que gritam eram de particular interesse para os arqueólogos. Uma pertencia a uma mulher e a outra a um homem. Por muito tempo foi impossível descobrir o que causava uma aparência tão assustadora desses corpos. Essas múmias foram encontradas mais tarde, no século XX e até mesmo no século XXI. No entanto, o mistério assustador permaneceu sem solução. Muitos cientistas apresentaram suas versões e explicações, mas ninguém tinha uma base de evidência suficiente. A tecnologia moderna permitiu que os cientistas aprendessem mais sobre as misteriosas múmias. Em 2018, a tomografia computadorizada veio ajudar. Mostrou a razão pelo qual os gritadores morreram. Também foi possível determinar sua identidade. Os historiadores perceberam que a múmia de um homem pertencia a uma pessoa de sangue real. Os resultados do estudo mostraram que o homem enterrado era o príncipe Pentawere, filho do segundo faraó da 20ª dinastia de Ramsés III. Filhos do rei Tut. Por muitos anos, a história dos dois bebês enterrados como múmias na tumba do famoso faraó Tutankhamon permaneceu um terrível mistério. No entanto, pesquisas recentes foram capazes de lançar luz sobre as razões desse ritual. Há muito se pergunta se as pequenas múmias encontradas na tumba do rei Tut nasceram prematuramente, se os filhos do governante morreram ou se símbolos sacrificais de inocência para acompanhá-lo em sua vida após a morte. Os testes genéticos realizados em 2008 dissiparam essas dúvidas. Eles mostraram que os filhos eram gêmeos e que seu pai era um faraó. Do ponto de vista forense, os resultados das tomografias e dos testes genéticos não são totalmente claros. Diferenças foram encontradas no material genético das crianças. Era 99,7% idêntico, mas não 100% como deveria ser no caso suposto. Claro que alguns historiadores continuam a duvidar que os filhos do rei Tut foram encontrados na tumba. No entanto, muitos cientistas acreditam que é bem possível. Escreva nos comentários, vale a pena abrir túmulos antigos ou é melhor deixar os mortos em paz? A seguir, mostrarei as criaturas mais estranhas e assustadoras do Egito que foram filmadas. Sem rosto. Falando no Egito, pensamos em primeiro lugar nas areias quentes, no meio das quais existem túmulos, pirâmides, templos, a esfinge e outras estruturas arquitetônicas da antiguidade. Mas não se esqueça de que o Egito não é apenas um deserto sólido e seco. O país é cortado pelo Nilo, um enorme rio, e o próprio Egito é banhado pelo Mediterrâneo e pelo Mar Vermelho, e às vezes os mares oferecem surpresas. Em 2017, um estranho monstro sem rosto foi descoberto em uma praia egípcia. Caminhando ao longo da costa, um local se deparou com essa criatura assustadora com dentes afiados. Na verdade, os dentes são a única coisa que essa criatura tem. Não tem olhos ou qualquer outra coisa em sua cara. Isso é assustador, e a criatura é difícil de identificar.
Os cientistas ainda não conseguem saber que tipo de criatura apareceu na costa egípcia em setembro de 2017. Os pescadores também não podem ajudar. Apesar da experiência, eles nunca viram nada parecido antes. De acordo com uma versão, o monstro pode ser uma forma mutante de uma enguia do fundo do mar. Não é uma teoria ruim, mas não foi 100% confirmada. Talvez não seja uma enguia, mas algo mais assustador. No Egito encontramos camelos, crocodilos, escaravelhos e, como se viu, mutantes. Mutantes difíceis de acreditar. Em agosto de 2015, um morador estava cavando um poço, quando de repente se deparou com algo incomum. Não, ele não encontrou petróleo ou um tesouro precioso sob o solo. Em vez disso, ele puxou essa criatura do chão. Uma criaturinha estranha com membros longos, polegares faltando, pele castanho avermelhada e olhos negros salientes. Para dizer o mínimo, é uma combinação incomum. A primeira coisa em que pensamos é que se trata de um alien. Até se parece um pouco com os aliens do filme Homens de Preto. Mas o que é realmente? Quando a foto da criatura apareceu na internet, os cientistas se envolveram. Mas mesmo eles não puderam dar uma resposta clara. Os internautas também não ficaram de fora e começaram a apresentar suas teorias. Na visão deles, a criatura pode ser um alienígena subterrâneo ou um embrião humano deformado. Claro, houve quem escreveu que tudo isso nada mais é do que uma farsa ou um hoax. A Revolução Egípcia de 2011 foi memorável de várias maneiras, mas em todo esse caos havia algo mais, uma estranha criatura que apareceu ao povo. No início de 2011, um vídeo apareceu, no qual uma silhueta brilhante de um fantasma montado em um cavalo pode ser vista durante os distúrbios egípcios. Muitas pessoas acreditam que essa silhueta nada mais é do que o Cavaleiro do Apocalipse. Além disso, é o quarto Cavaleiro do Apocalipse, que é a Morte. A criatura era incorpórea, o que é compreensível. A filmagem foi feita no Cairo, onde havia multidões de milhares de pessoas durante os tumultos. Seria irreal espremer o cavalo inteiro no meio de tantas pessoas. Quando o vídeo apareceu na internet, os usuários começaram a discutir a silhueta. Alguém disse que era apenas uma edição habilidosa, enquanto outros pensaram que o verdadeiro Cavaleiro do Apocalipse realmente tinha vindo ao Egito. Coincidência ou não, a revolução cessou logo após o seu surgimento. Isso poderia significar algo? Esse vídeo foi feito com uma câmera de vigilância em um hospital egípcio. A princípio, nada de anormal acontece. Um homem entra no prédio, as portas automáticas se abrem na frente dele. Tudo está normal. Mas depois de um tempo, as portas começam a se abrir e fechar sozinhas, embora possamos ver que não há ninguém por perto. Ou existe. Em algum momento, uma estranha silhueta aparece no reflexo das portas de vidro, cuja natureza ainda é desconhecida. Algumas pessoas pensam que são fantasmas de crianças ajoelhadas, e algumas pessoas pensam que um monte de corpos humanos semelhantes a fantasmas entrou em cena. Os céticos pensam outra coisa. Na opinião deles, é apenas um clarão que nem vale a pena investigar. Mas ainda assim, e se não for um brilho comum? E se uma criatura misteriosa ou um fantasma real fosse capturado pela câmera? Apesar de parecer absurdo, não devemos descartar totalmente essa possibilidade. Todo mundo conhece a pirâmide de Khufu, mas poucas pessoas sabem que ao pé da pirâmide você também pode encontrar muitas coisas interessantes. No século passado, nos esconderijos na base da pirâmide, os cientistas encontraram navios Khufu. 2 barcos a remo de tamanho normal que foram hermeticamente selados sob a pirâmide há mais de 4.000 anos e meio. O primeiro navio foi encontrado em 1954 e o segundo em 1987. O segundo era muito menor que o primeiro e, além disso, estava pior preservado. Essa descoberta é interessante porque, de acordo com uma versão, o corpo de Khufu foi transportado de Mênfis para Gizé para ser enterrado nesse navio. Mas alguns egiptólogos acreditam que esse não é o caso. Na opinião deles, o navio Khufu não poderia ter um significado prático, mas sim simbólico e sagrado. Foi selado ao pé da pirâmide para que na vida após a morte, o faraó pudesse navegar no plano celestial, junto com o deus do sol, Ra. Túmulo do faraó de prata. Ao contrário do lendário rei Tut, Pissucenes I não é tão famoso. Não se sabe muito sobre seu túmulo. No entanto, de forma alguma é inferior ao túmulo do rei Tut e o sarcófago de prata, no qual Pissucenes I foi sepultado. Foi até considerado mais caro que o sarcófago de ouro no Egito Antigo. Na verdade, foi por causa do sarcófago que esse lugar foi apelidado de a Tumba do Faraó de Prata. A tumba foi encontrada em meados do século passado por Pierre Montet. Como costumavam dizer no Egito Antigo, ouro é a carne dos deuses e a prata são os ossos dos deuses. Naquela época, a prata era avaliada 2 vezes mais que o ouro. Isso porque a produção de ouro no país chegava a 40 toneladas por ano, e as minas de prata estavam localizadas fora do Egito. A incomum descoberta atesta a enorme riqueza de Pissucenes I. Hoje, os tesouros encontrados na tumba do faraó estão preservados no Museu Egípcio do Cairo. Todos podem ver pessoalmente a riqueza do antigo governante.
Poucas descobertas podem superar a descoberta da tumba do faraó prateado, mas elas existem. O Vale das Múmias Douradas é uma delas. Foi encontrado em 1996 na Baharia Oasis, no oeste do Egito. Zahi Hawass, que liderou uma equipe de arqueólogos e descobriu o vale, ficou famoso entre os egiptólogos após essa descoberta. Ele encontrou cerca de 250 múmias. É difícil imaginar que tal lugar tenha permanecido em segredo por tanto tempo. O nome do lugar deve-se às raras múmias com máscaras douradas. Essa é a prova da origem elevada das pessoas enterradas. Algumas das múmias repousavam em sarcófagos de terracota, reproduzindo exatamente o formato das cabeças. A douradoura é muito elaborada. Os desenhos e outras decorações dos sarcófagos também são muito elaborados. Os cientistas estimam que o número total de enterros aqui é de cerca de 10 mil e que datam do período greco-romano, ou seja, no final da última era ao início da era moderna. Passagem secreta. Existem muitas curiosidades relacionadas com as pirâmides em geral. Sabemos que as pirâmides estão cheias de labirintos e corredores secretos, dos quais é impossível sair, e que passagens secretas conduzem às próprias pirâmides. No entanto, não é tão fácil encontrá-los, mas um egípcio chamado Naji teve sorte. Cavando em seu próprio jardim, um morador de 33 anos da vila Al-Haramain descobriu um túnel de laje de pedra que levava diretamente para a pirâmide de Khufu. Essa foi uma descoberta e tanto. Os arqueólogos acreditam que nos tempos antigos, essa passagem levava a um templo secreto nas margens do Nilo, mas eles ainda têm um longo caminho a percorrer para descobrir o verdadeiro propósito do antigo túnel. As pirâmides são a marca registrada da terra dos faraós, mas muitas pessoas esquecem de outros pontos turísticos, principalmente a grande esfinge de Gizé. A seguir contarei quais segredos essa antiga escultura esconde. Não muito tempo atrás, os pesquisadores conseguiram encontrar a entrada para a sala secreta da esfinge. Por muito tempo, os egípcios falavam que a própria esfinge era apenas uma ponta peculiar de um iceberg, e o que o mais interessante estava embaixo dela. Acreditava-se que a entrada da sala secreta fosse na área das patas da estrutura, ou na área de sua cabeça. A porta escondida da sala secreta foi relatada pela primeira vez pelo egiptólogo Matt Groening. De acordo com Groening, essa porta foi trazida para o Louvre por uma pessoa desconhecida há 2 séculos. No entanto, ainda é possível confirmar essa hipótese em 100%, pois é necessário realizar um estudo detalhado, que requer a autorização do Ministério da Cultura do Egito. Mas apesar do fato de o estudo ser dificultado pelo Estado, os cientistas têm todos os motivos para acreditar que a localização da porta estava correta. Em 1989, usando equipamento especial, um grupo de cientistas japoneses da Universidade Waseda, liderado pelo professor Sakuji Yoshimura, encontrou um túnel estreito sob a pata esquerda da esfinge. Ele conduzia na direção da pirâmide de Khafre. O túnel começou a uma profundidade de 2 metros e foi inclinado para baixo. A equipe de cientistas não conseguiu entrar na sala secreta. No entanto, eles sugeriram exatamente a aparência do espaço sob a esfinge. Antes que cientistas japoneses pudessem conduzir outras pesquisas, as autoridades egípcias intervieram e interromperam o projeto. Yoshimura e sua expedição nunca puderam retornar ao trabalho. O mesmo aconteceu com outros exploradores que tentavam descobrir o segredo da esfinge. O espaço escondido sob a escultura surpreendeu até mesmo os cientistas egípcios, muitos dos quais não esperavam tal descoberta. Mas o que exatamente está dentro da esfinge? Ou melhor, embaixo dela? E por que o governo egípcio não permite que pesquisadores estejam lá? Muitas pessoas especulam que no final do século passado, as próprias autoridades egípcias fizeram uma descoberta científica. Descobriram o Salão dos Testemunhos, ou Salão das Crônicas sob a esfinge. E agora o estão escondendo. Por que eles estão escondendo isso? Segundo os teóricos, é essa sala oculta que pode mudar completamente a história do mundo, pois contém evidências da existência de uma civilização altamente desenvolvida, que habitou a Terra há muito tempo. Obviamente, as autoridades egípcias não querem que essas informações vazem. Agora, os cientistas não duvidam da existência de uma sala secreta, ou mesmo de várias salas sob a esfinge, mas ainda não sabem exatamente o que pode ser encontrado lá. É possível que os teóricos não estejam errados, e há evidências inegáveis no Salão das Crônicas de que a história como a conhecemos não é verdadeira. De qualquer forma, os cientistas ainda não perderam a esperança de entrar na esfinge, encontrar todos os seus mistérios e relacionar o verdadeiro significado da existência da esfinge com os outros mistérios do Egito. Estranho. No início de setembro de 2020, arqueólogos descobriram 13 sarcófagos com múmias dentro do assentamento Saqqara. Alguns meses depois, o número de sarcófagos encontrados ultrapassou 100. Além dessas, várias estatuetas foram encontradas nos túmulos das minas. 40 delas representavam a divindade em Pitasocar.
Costumava-se acreditar que as estátuas com ele tinham poderes mágicos e ajudaram a obter um renascimento póstumo. Outras 20 estatuetas foram encontradas representando Horus, o deus egípcio do céu, que é representado com um homem com uma cabeça de falcão. Tudo bem, mas os cientistas encontraram mais 2 estatuetas de madeira que levantaram muitas questões. O nome Pnomus estava escrito neles. Parece que há uma pista, mas não há. O nome não deu aos cientistas nenhuma informação. Até hoje eles estão tentando descobrir quem é esse Pnomus desconhecido que existia nos tempos do Egito Antigo. Até agora o mistério não foi resolvido, mas é possível que resolvendo, os cientistas possam encontrar muitas respostas para as questões que os intrigam há anos. Cidade Dourada. Recentemente, na primavera desse ano, os cientistas anunciaram uma notável descoberta. Eles descobriram a Cidade Dourada. Foi fundada durante a época do faraó Amenhotep III, que governou o Egito Antigo no século XIV a.C. A cidade já foi o maior centro administrativo da região, mas depois foi abandonada. Depois disso, a cidade foi coberta de areia e perdida. Felizmente, durante as escavações perto de Luxor, os arqueólogos conseguiram encontrar a cidade. As ruas da cidade são divididas por casas. As paredes de algumas delas têm até 3 metros de altura. No decorrer das escavações, os cientistas puderam descobrir as diferentes zonas da cidade, administrativa, residencial e industrial, onde existia um local para a produção de tijolos e moldes, para o fabrico de objetos de metal e vidro. Mas qual é o significado dessa descoberta em geral? Primeiro, descobrir uma cidade inteira, que esteve escondida sob a areia por milhares de anos, é legal. Em segundo lugar, a descoberta da cidade perdida oferece uma rara oportunidade de ver como os antigos egípcios viviam, em uma época em que o país estava no auge de sua prosperidade. Além disso, a descoberta da cidade ajudará os cientistas a esclarecer um dos maiores mistérios da história. Por que Akhenaton e Nefertiti decidiram se mudar para Amarna, um assentamento na margem leste do Nilo? Isso vai permitir preencher lacunas importantes no estudo da história egípcia antiga. Gigante. Há alguns anos atrás, os cientistas estudaram a múmia do faraó Sanakht. O próprio faraó era um governante pouco conhecido. Os cientistas não sabem muito sobre ele e acreditam que ele foi o 3º ou o 4º faraó da 3ª dinastia. Sua múmia não teria chamado a atenção de forma alguma, mas como eu descobri, Sanakht era um gigante de verdade. A análise da múmia mostrou que quando ele estava vivo, o faraó tinha 1,98 m de altura. Para efeito de comparação, a altura média dos antigos egípcios durante seu reinado era de 1,70 m. Os cientistas acreditam que Sanakht sofria de gigantismo e que geralmente foi o primeiro gigante da história da humanidade. Eles acreditam que o faraó desenvolveu um tumor em sua glândula pituitária, fazendo com que seu cérebro produzisse muito hormônio de crescimento. Como exatamente ele conseguiu esse tumor? O que desencadeou o gigantismo do faraó, se segundo os pesquisadores tais gigantes nunca haviam sido vistos? Ou talvez os cientistas estivessem absolutamente errados e Sanakht fosse apenas um dos muitos gigantes que costumavam vagar pela Terra em todos os lugares. Não está confirmado, mas isso pode mudar a forma como vemos o mundo. Joia. Em 1911, um grupo de arqueólogos escavou uma tumba no assentamento de El Jerzé. O que eles encontraram foi um antigo túmulo enterrado no subsolo por quase 5.000 anos, uma tumba que continha segredos que os cientistas nunca poderiam ter imaginado. Dentro eles encontraram um colar de 9 contas cilíndricas. Tudo bem, mas eles eram feitos de ferro. Historiadores acreditam que a Idade do Ferro começou no Egito por volta de 600 anos antes de Cristo, quando os egípcios começaram a fundir seu próprio ferro. A tumba, no entanto, foi datada de 3.350 anos antes de Cristo, cerca de 2,5 milênios antes de o ferro ser enterrado lá. Então, de onde veio esse ferro? Especula-se que poderia ter vindo do espaço sideral. A joia provavelmente foi feita com partículas de um meteorito de ferro que caiu no Egito antes do período da Idade do Ferro. E isso é interessante por si só, mas também é interessante que impurezas de cobalto e germânio foram encontradas na peça de joalheria. Esse fato confirma plenamente a origem cósmica da joia. Além disso, a idade da descoberta sugere que talvez essas contas não tenham sido processadas na Terra, porque a ferraria não existia naquela época. Isso significa que a tumba continha não apenas joias feitas de materiais cósmicos, mas joias feitas por alienígenas? Parece loucura, mas esse é o ponto de vista sustentado por muitos teóricos, e até mesmo alguns cientistas que não conseguem explicar a descoberta de outra forma. Sarcófago negro. Uma das descobertas egípcias mais estranhas e misteriosas dos últimos tempos é considerada os 24 sarcófagos negros gigantes. Eles foram descobertos no Serapeum de Saqqara, perto do Cairo. Os sarcófagos não se parecem com aqueles em que os antigos egípcios costumavam ser enterrados.
Cada um pesava 100 toneladas e era finamente trabalhado. Esse, aliás, é um dos principais mistérios dos sarcófagos. Os cientistas não entendem como, há milhares de anos, os artesãos conseguiram criar algo assim. O segundo mistério é que os sarcófagos negros estavam vazios. Não havia restos humanos ou mesmo animais dentro. Para o que eles foram feitos então? E por que foi necessário fazer sarcófagos tão grandes, pesados e elaborados? Os cientistas não têm respostas para essas perguntas. Mas alguns teóricos têm certeza de que esses sarcófagos podem ter sido deixados na Terra por alienígenas misteriosos, ou criados por representantes de uma civilização altamente desenvolvida que já viveu no Egito. Você acredita em aliens? Diz pra mim nos comentários. A seguir eu vou falar sobre os achados arqueológicos que vão virar nossa história de cabeça para baixo. Um novo tipo de um homem ancestral. Em 2021, os restos mortais de uma espécie até então desconhecida de povos antigos foram encontrados em Israel. Durante escavações na pedreira de calcário de Nesher Hamla, cientistas encontraram fragmentos de crânio e mandíbula humana com idades entre 120 e 140 mil anos. Os ossos petrificados e mandíbula claramente não pertenciam a uma espécie de Homo sapiens. Os restos mortais eram mais parecidos com neandertais, mas com algumas ressalvas. Assim, os cientistas não poderiam atribuir os restos mortais a nenhum gênero ou espécie humana conhecida. Portanto, a nova espécie humanoide recebeu o nome Nesher Hamla Homo. Os cientistas enfatizaram que tal descoberta poderia mudar dramaticamente nossas ideias sobre a história da evolução humana. Em 2019, uma pintura rupestre foi descoberta na ilha indonésia de Sulawesi. Parece que novas pinturas rupestres são descobertas quase todos os anos em Sulawesi. Então, o que é de tão especial nessa pintura em particular? É o fato dessa pintura rupestre ter sido a mais antiga obra de pintura narrativa conhecida. Sua idade, segundo especialistas, é de pelo menos 44 mil anos. Mas a imagem encontrada na parede de uma caverna em Sulawesi retrata não apenas algumas linhas que se cruzam. É toda uma cena em movimento e desenvolvimento. Os cientistas conseguiram determinar que os desenhos foram pintados ao mesmo tempo, portanto é definitivamente algum tipo de história. Mas por que alguns? É uma cena de caça. Além disso, quem nos deixou essa imagem obviamente mostrou imaginação, porque as imagens ali retratadas não são realmente pessoas. Estas são algumas criaturas míticas que combinam características de humanos e vários animais. Vale ressaltar que a área coberta pelos desenhos tem quase 5 metros de largura. Lá você pode ver 2 búfalos anões, um dos quais cercado por vários caçadores com lanças e possivelmente cordas nas mãos. Assim como porcos selvagens locais. Há não muito tempo, antropólogos e arqueólogos acreditavam que a arte rupestre, as estatuetas de Vênus do Paleolítico Superior e outras artes da Idade da Pedra estavam associadas exclusivamente a populações europeias de povos antigos. No entanto, os pesquisadores descobriram que os neandertais também desenhavam. Além disso, descobriu-se que os desenhos mais antigos do Homo sapiens estão na verdade no sudeste da Ásia, não na Europa, como se pensava anteriormente. Um ano depois, na mesma ilha indonésia de Sulawesi, em uma caverna de calcário, os arqueólogos encontraram uma pintura rupestre ainda mais antiga, que retrata um javali em tamanho real. A idade da imagem é de cerca de 45 mil anos e meio. Seu tamanho é de cerca de 136 por 54 centímetros. A imagem naturalística de um porco foi feita usando ocre vermelho escuro. Além do javali na parede da caverna, você pode ver 2 outras imagens de porcos da mesma espécie. Cientistas acreditam que os antigos artistas representaram porcos verrugosos de Celebes. Essas são endemias de Sulawesi, que ainda são encontradas lá e nas ilhas próximas. Quando a arte surgiu? Nas últimas 3 décadas, os arqueólogos que estudam esse assunto têm tentado reunir informações detalhadas sobre as origens de várias formas de arte e o desenvolvimento das tradições artísticas. Em 2020, conseguiram descobrir e apresentar ao público outra coisa muito interessante. Uma pequena estatueta de pássaro esculpida em osso queimado foi encontrada em um dos locais de povos antigos na província de Henan, na China. Segundo pesquisadores, a idade da descoberta varia de 13 a 14 mil anos. Os autores da descoberta imediatamente destacaram que a figura encontrada estava preservada em excelentes condições. E é verdade, veja como os contornos podem ser traçados. Cientistas sugeriram que esse é um pássaro da ordem dos passeriformes. A descoberta de osso queimado atrasou em mais de 8 mil anos e meio o aparecimento das primeiras esculturas de animais no leste asiático. Segundo os cientistas, a descoberta aponta para a tradição artística original. Certamente poderia ser o elo perdido que poderia ajudar a rastrear a origem da escultura chinesa no período paleolítico.
Há não muito tempo, durante pesquisas nas margens do rio São Pedro, os arqueólogos descobriram muitos edifícios. Eles pertenciam à civilização maia. Esse é o mais antigo e o maior dos complexos de templos dos índios conhecidos hoje. A época de sua criação é estimada entre 1.800 anos antes de Cristo. A descoberta foi feita graças ao levantamento LIDAR, que permitiu encontrar a presença de um objeto artificial de enorme tamanho sob a superfície. Explorando essa área com a ajuda da tecnologia LIDAR, os cientistas viram edifícios e palácios, uma extensa rede de estradas, estruturas defensivas e edifícios religiosos. Os arqueólogos estão confiantes de que essa descoberta revolucionária mudará completamente nosso conhecimento sobre a civilização maia. Esse é um verdadeiro avanço na história relativamente curta da pesquisa arqueológica. Acreditava-se que a população maia era de cerca de 5 milhões de pessoas. Os arqueólogos agora acreditam que, com os novos dados, não é absurdo acreditar que a civilização contava com 10 a 15 milhões de pessoas. E muitos deles podem ter vivido em áreas baixas e pantanosas, que alguns pesquisadores anteriormente consideravam inadequadas para habitação e agricultura. A civilização maia atingiu seu apogeu há mais de 1000 anos, e é conhecida por sua própria escrita e arte. A partir de meados do século X, a civilização maia começou a declinar, e no século XVI foi quase totalmente destruída pelos conquistadores espanhóis. É possível que no futuro sejam encontradas outras ruínas de prósperas cidades maias na densa floresta tropical. Gato gigante no Peru. Em 2020, no Planalto de Nazca, no sul do Peru, foi descoberta uma imagem muito interessante. Um gato gigante gravado numa encosta. Os desenhos de grande escala na superfície da Terra são chamados de geoglifos. Os autores do mais famoso deles são os povos da antiga civilização de Nazca. Basicamente, são imagens geométricas e zoomórficas. Eles são criados removendo a camada superior de rochas e solo, que abre a camada inferior de solo amarelo acinzentado. Como regra, eles podem ser vistos apenas do ar. Portanto, os geoglifos de Nazca foram descobertos apenas no século XX, quando foram feitos os primeiros voos sobre o Planalto. Mas o gato foi encontrado pelos trabalhadores durante as obras para melhorar o acesso a uma das plataformas de observação. Então, o grupo de arqueólogos passou uma semana lá, estudando a descoberta. Surpreendentemente, o geoglifo de um gato permaneceu, embora ele tenha sido criado aproximadamente em 100 ou 200 anos antes de Cristo. O geoglifo de um gato parecia mais antigo do que outras imagens encontradas nessa área anteriormente. Talvez ele seja falso, e esse gato tenha sido desenhado especialmente para atrair mais turistas? Na verdade, não. O Platô de Nazca é um monumento cultural e tudo é controlado lá. Quem construiu as pirâmides de Gizé? Essas estruturas grandiosas sempre surpreenderam e continuam a fazer isso. Por muitos anos, acreditou-se que as maiores pirâmides de Gizé foram construídas por escravos. Os teóricos da conspiração até acreditam que são criações de ETs, mas cemitérios de milhares de anos perto das pirâmides sugerem que os edifícios foram construídos por outra pessoa, provavelmente por trabalhadores contratados. Descobertas recentes provam que as pirâmides foram construídas por egípcios livres, incluindo especialistas altamente qualificados que foram pagos. A primeira evidência foi encontrada por acaso em 1990 graças a turistas. Informações sobre uma parede de adobe até então desconhecida, algumas centenas de metros ao sul da Esfinge, na qual o cavalo de um deles tropeçou, chegaram ao chefe do serviço de segurança das pirâmides. Ele o entregou aos arqueólogos. Eles realizaram a pesquisa e descobriram que a parede parecia parte de um antigo cemitério. O próprio cemitério dos construtores das pirâmides. Como resultado, os arqueólogos escavaram 30 grandes tumbas, que provavelmente foram projetadas para os guardas, e cerca de 600 tumbas menores que foram projetadas para os trabalhadores. Obviamente, os túmulos dos escravos não podiam estar tão próximos dos túmulos sagrados dos faraós. Durante as escavações, eles encontraram uma grande quantidade de ossos de gado. Essa quantidade era suficiente para alimentar vários milhares de pessoas diariamente com carne. Não é mais uma prova de que as pirâmides foram construídas por profissionais bem tratados? Em geral, a construção das pirâmides e as próprias pirâmides ainda estão envoltas em mistério. E embora os cientistas tenham conseguido resolver um deles, não vamos criar muita expectativa. Eles ainda têm muito trabalho a ser feito pela frente. Em seguida, vamos passar para a Sibéria. Você sabia que um vírus antigo que estava adormecido nos últimos 30 mil anos foi encontrado recentemente lá? Ou que criaturas assustadoras são muitas vezes encontradas aqui? Assim como animais que podem ressuscitar, essa região vasta e fria está repleta de segredos
que agora nós vamos investigar. Vírus antigo. Em 2014, uma equipe de microbiologistas da França estudou a composição do gelo a uma profundidade de 30 metros. E sua descoberta chocou todos os cientistas. Eles descobriram que nas profundezas, um perigoso vírus antigo ficou adormecido por mais de 30 mil anos. Essa foi a primeira descoberta de um representante da família dos vírus gigantes. Sabe-se que logo após o descongelamento, o vírus apresentava sinais de vida e capacidade de infectar, o que foi testado em amebas. Testes mostraram que o tamanho do vírus que se estabeleceu em organismos unicelulares atingiu 1,5 micrômetros. Para comparar, o vírus da gripe conhecido pela ciência não ultrapassa 100 nanômetros de tamanho, e isso é 15 vezes menor. Felizmente, o vírus descoberto por cientistas franceses acabou não sendo perigoso para pessoas e animais. Mas isso não significa que não haja nada com que se preocupar. A descoberta na Sibéria mostrou que os vírus podem sobreviver no gelo por milhares de anos e que o derretimento do gelo devido ao aquecimento global pode muito bem provocar o aparecimento de epidemias reais, de doenças antigas na Terra. Eles temem que o derretimento do permafrost possa despertar doenças epidêmicas desconhecidas. No entanto, os vírus que chegaram à superfície nem sempre ganham vida sob o controle estrito dos cientistas. Em 2016, os residentes de Yamal-Nenets, autônomos Okrug, lutaram contra um surto de antraz na península de Yamal. A causa da epidemia foi a rápida disseminação do vírus entre as renas, que resultou na morte de mais de 2.000 animais. Os cientistas acreditam que as temperaturas anormalmente altas que resultaram no derretimento dos esporos do antraz do permafrost contribuíram para o novo surto da doença. Mas era tarde demais para lidar com a raiz da causa. Medidas urgentes tiveram que ser tomadas para prevenir a propagação da epidemia. Vários grupos de militares, incluindo especialistas em armas químicas e biológicas, foram enviados para o local onde a doença foi encontrada. Os moradores da zona de risco foram imediatamente evacuados e realocados a 40 quilômetros do epicentro. Assim, a epidemia local de 2016 foi tratada. Mas o que nos espera a seguir? O mistério das crateras. Muita coisa aconteceu na Península Yamal nos últimos anos. Por exemplo, estranhas crateras começaram a aparecer por lá. Os cientistas ainda não sabem dizer por que exatamente isso está acontecendo. A primeira cratera, com cerca de 20 metros de diâmetro, foi localizada em julho de 2014 por uma equipe de helicóptero durante uma patrulha de rotina na área. Os blocos de gelo e solo estavam espalhados por muitos metros. Só uma explosão de tamanho sem precedentes poderia ter causado aquilo. Mas nenhum dos moradores locais viu ou ouviu nada. Mas em 2017, o surgimento da cratera foi precedido pelo depoimento de um pastor de renas. O homem disse que ouviu uma forte explosão e viu nuvens de fumaça no horizonte. Após verificar as informações, outra cratera foi descoberta, ligeiramente menor em tamanho à sua antecessora. Mas como as misteriosas explosões ocorreram? Especula-se que a explosão pode ter se originado no subsolo. Alguns pesquisadores apelidaram as detonações hipotéticas de vulcões de gelo. Mas esse fenômeno não tem nada em comum com os vulcões que conhecemos. Embora a receita para tal explosão seja relativamente simples, exigindo apenas uma certa concentração de metano, gelo, água e solo. Mas por que algo assim não aconteceu antes? De acordo com cientistas, a culpa é do aquecimento global, que provoca o aumento da concentração de metano nas camadas inferiores do solo. Mas apesar de compreender o mecanismo, os cientistas não podem prever o aparecimento das próximas crateras. Você achou que eu falaria só sobre vírus? Acontece que os cientistas encontraram organismos mais complexos no permafrost derretido. Eles ficaram realmente surpresos quando os vermes congelados há cerca de 42 mil anos voltaram à vida depois de descongelados. A descoberta desses organismos entusiasmou os pesquisadores. Eles agora estão tentando descobrir o que permitiu que os vermes revivessem depois de passar muitos milhares de anos no permafrost. Talvez os resultados desses estudos sejam a chave para o congelamento criogênico de humanos. Essa é para quem ainda não acredita que verdadeiras maravilhas podem estar sob o gelo da Sibéria. Recentemente, os cientistas conseguiram encontrar uma carcaça de mamute no gelo, que estava intocada pelo tempo e não decomposta. Ao contrário dos vermes, era impossível trazê-lo de volta à vida. Mas o grau de preservação do corpo era incrível. Até o sangue, em suas veias, foi preservado. Graças às células do sangue, os cientistas tiveram a chance de repovoar o planeta com mamutes. É claro que qualquer experimento a esse respeito ainda está apenas no estágio de discussão, mas os biólogos estão mais do que sérios. Por que não? Afinal, os mamutes sumiram da face da Terra há relativamente pouco tempo. Os últimos deles foram extintos há apenas 4 mil anos. Pelos padrões da história, isso é quase ontem. A ideia de recriar mamutes ocorreu na década de 1980. Nos últimos 30 anos, a engenharia genética e biotecnologia fizeram um avanço tão grande que é improvável que qualquer outro campo da ciência possa se igualar a elas.
Os cientistas aprenderam a criar cópias genéticas de células e até cópias genéticas de organismos inteiros. Eles aprenderam a ler informações genéticas e operá-las. Desses métodos, a clonagem é o mais fácil. Primeiro é necessário encontrar uma célula viva de mamute. Por isso é bom que esses restos bem preservados tenham sido encontrados. Em seguida é necessário desenvolver um embrião com a ajuda de uma mãe substituta, uma fêmea de elefante asiático. À primeira vista tudo parece simples, mas há um problema que praticamente acaba com esse método. É muito difícil encontrar uma célula viva com um núcleo inteiro, porque uma coisa é a espécie extinta ontem, mas outra bem diferente é se ele se tornou extinto há milhares de anos. Muito mercúrio. Em sua forma pura, o mercúrio é prejudicial aos animais e humanos. Uma vez que quantidades significativas de mercúrio entram na cadeia alimentar, consequências graves para todo o ecossistema não podem ser evitadas. Mas o que a Sibéria vai fazer? Afinal, é lá que existe a possível maior reserva de mercúrio do mundo. Estima-se que a Sibéria contém cerca de 1,7 milhão de toneladas da substância, o que é quase o dobro do resto do planeta. Exceto que está espalhado no permafrost, ou não é muito profundo. O mercúrio se acumulou desde a última era do gelo. Ao longo de milhares de anos, a substância tóxica na atmosfera se combinou com a matéria orgânica do solo e se depositou no permafrost. A questão é, quando o mercúrio começará a ser liberado no derretimento do permafrost em tal quantidade que se tornará um perigo para os humanos? Como resultado do aquecimento global, o permafrost está derretendo. Os especialistas acreditam que em 100 anos essa camada diminuirá em pelo menos 1/3. O metal pode escapar para os rios e oceanos, penetrar no solo e nas fontes de água com a chuva e se acumular nos micro-organismos dos quais os seres vivos maiores se alimentam. O alien siberiano. Em 2017, 2 residentes de Irkutsk descobriram algo realmente assustador em um monte de neve. 2 alunos foram dar um passeio e no caminho descobriram o corpo de uma criatura diferente de qualquer outro habitante da Terra. Eles afirmaram com segurança que haviam descoberto o corpo de um alienígena que viera do espaço sideral e morreu nas neves da Sibéria. O vídeo e as fotos que eles gravaram foram vendidos com sucesso para um canal de TV russo. Uma vez na internet, a filmagem também virou um verdadeiro furor. Claro, havia ufólogos na internet que afirmaram que era de fato uma criatura alienígena. A prova era sua aparência, a altura de cerca de 1 metro, pele verde e corpo sem roupa ou cabelo. Especialistas afirmam que o alien teve uma morte trágica, porque não esperava que o inverno siberiano fosse tão severo. E aqui está uma descoberta que realmente enlouqueceu os cientistas. Não é todo dia que uma nova espécie, não apenas desconhecida da ciência, mas também diferente de qualquer outro animal que habita a Terra, é descoberta na Sibéria. Os mineiros encontraram essa criatura única no território de Yakutia. O corpo do monstro acabou mumificado, mas estava bem preservado. O corpo parecia de um pássaro, mas de onde um pássaro conseguiu suas presas e garras? Sem dúvida, os parentes da criatura já se foram. Não é um fato particularmente surpreendente para um achado da Sibéria. É aqui que muitos restos bem preservados de gigantes antigos foram encontrados. Apesar do pequeno tamanho do monstro, os cientistas acreditam que criaturas como ele podem muito bem ter habitado o planeta durante o Mesozoico. Ao mesmo tempo, o monstro da mina não é o único monstro da Sibéria. A antiga lenda do análogo local do monstro do Lago Ness é muito interessante. Os veteranos acreditam que o animal vive no lago desde tempos imemoriais e é extremamente agressivo. Na parte final desse episódio, mostrarei estruturas e tecnologias antigas de origem extraterrestre que os humanos não poderiam ter inventado. Quem construiu as pirâmides egípcias? A ciência afirma que trabalhadores contratados foram responsáveis por isso. Os teóricos acreditam que uma civilização super avançada desconhecida ou mesmo alienígena foi responsável pela construção. Parece loucura, mas por que não considerar essa teoria? Além disso, a Pedra do Sul de Baalbek pode indicar isso. Em geral, Baalbek é uma cidade antiga localizada no Líbano. Você pode encontrar muitos pontos turísticos lá, mas é a Pedra do Sul que é considerada a mais famosa e misteriosa de todas. Basta um olhar para perceber. Essa pedra é enorme. Não, ela é colossal. Seu peso é superior a 1000 toneladas. O comprimento é de cerca de 20 metros. Largura e altura são cerca de 4 metros. Além disso, a própria pedra é perfeitamente plana, lisa e talhada. Mesmo em nossa época, seria incrivelmente difícil ou mesmo impossível criar tal megalito. Quanto mais os povos antigos, é difícil acreditar que nos tempos antigos as pessoas poderiam ter criado uma pedra tão gigantesca, pesada e lisa sem o uso de ferramentas modernas. Ou que a pedra possa ter sido movida porque mesmo com o uso da tecnologia mais recente, é impossível movê-la. Isso sugere que a Pedra do Sul e as outras estruturas colossais dessa cidade libanesa são obra de civilizações extraterrestres.
Templo de Kailasa. O que seria mais difícil do que criar uma pedra tão grande? Que tal construir um templo? E não estou falando de um templo comum que é construído no chão. Quero dizer um templo esculpido em pedra. O mais incrível desses templos é Kailashanatha, ou Templo Kailasa, que está localizado na aldeia indiana de Ellora. Kailashanatha é considerado uma das maiores estruturas monolíticas em todo o mundo. Foi esculpida inteiramente em uma rocha de basalto monolítica e solitária. Ou seja, esse complexo de templos em grande escala foi literalmente criado de rocha. A escala, aliás, é incrível. O comprimento do templo é de 55 metros, largura 36 metros e a área da superfície ocupada é de 1.980 metros quadrados. A incrível escala, assim como o incrível processamento da pedra, executado com grande precisão, são maravilhosos. Os cientistas dizem que o templo foi criado há cerca de 100 anos. Certamente é muito, mas mesmo em tal período do tempo é quase impossível construir até aproximadamente a mesma estrutura. Muitas pessoas apontam que não é realista recriar o templo de Kailasa ainda hoje usando escavadeiras rotativas e outros meios modernos. Só existe uma versão possível, embora seja maluca, de que o templo foi construído por extraterrestres. Kailashanatha não é o único mistério na Índia. Existem muitos mistérios e enigmas nesse país. Um deles é o Pilar de Ferro de Delhi, e foi erguido em 415 d.C., em homenagem a Chandragupta II. Ao contrário de Kailashanatha, cuja arte é imediatamente aparente, esse pilar de ferro de Delhi não parece incomum. Isso mesmo, mas existe um mas. Ele não enferruja. É verdade. A coluna existe há mais de 1000 anos e meio e nunca enferrujou. Isso é incrível, considerando o fato de que até agora não temos a tecnologia para proteger completamente um objeto da corrosão por um período de tempo tão longo. Mas então, como os antigos indianos foram capazes de criar tal obra-prima? A ciência acredita que as propriedades anticorrosivas do pilar se devem às condições climáticas, ao tratamento e à estrutura do pilar, além de uma mistura de certos metais que alteram as propriedades físicas do ferro e não permite que ele enferruje. Parece lógico, mas não está claro. Quais são exatamente as propriedades que protegem o pilar da corrosão? E por que os cientistas não foram capazes de determiná-los com precisão? Será que os indianos antigos, por acidente, criaram um material anticorrosivo combinado? Ou o pilar foi criado por alienígenas? Kumbh Mile. Há muitos aquedutos interessantes no mundo, mas Kumbh Mile é provavelmente o mais incomum e misterioso. Está localizado a 20 km a sudoeste da cidade peruana de Cajamarca, cerca de 3,3 km acima do nível do mar. O aqueduto de 8 km de comprimento é atribuído aos Incas. A ciência acredita que os Incas construíram ele há cerca de 3.500 anos. O mais impressionante é que qualquer obstáculo no caminho desse aqueduto foi simplesmente ignorado. Em outras palavras, o aqueduto atravessa grandes rochas em alguns lugares. Mas como isso é possível? Como foi possível construir um aqueduto de 8 km correndo muitos metros através de rochas sólidas? Esferas da ilha de Bula. No Mar Cáspio, na costa sudoeste do Azerbaijão, fica a ilha Bula. Era assim que era chamada até 1991. Agora se chama Kiriziri. Foi nessa ilha, na década de 70 do século passado, que esferas misteriosas, estranhas formações esféricas, foram encontradas. Os cientistas encontraram aqui 21 esferas, cada uma delas com a mesma estrutura. As esferas são claramente divididas em duas metades iguais por uma incisão. Cientistas envolvidos no estudo dos meteoritos traçaram um paralelo entre essas descobertas e o já conhecido Ovseg Iron, também conhecido como Cubo de Salzburg, porque as incisões nas esferas eram semelhantes. Após estudarem a composição, os cientistas concluíram que as esferas eram baseadas em alumínio e menos de 20% da estrutura era algum tipo de liga monolítica de partículas de magnetita. A estrutura complexa das esferas exclui completamente a possibilidade de sua origem natural. 21 esferas com exatamente o mesmo diâmetro, formato regular e separação simétrica por incisões. Todos esses argumentos provam que as misteriosas esferas da ilha de Bula não poderiam ter se formado de forma natural. E que, provavelmente, elas não foram criadas por humanos. Máscara. Muitos meteoritos de formas diferentes e tamanhos caem na Terra, e isso não surpreende ninguém. Mas alguns deles ainda conseguem isso. O mais misterioso de todos é um meteorito de ferro chamado Máscara. Recebeu esse nome devido à sua forma, que se assemelha a uma máscara antiga,
O meteorito foi descoberto no deserto de Kalahari, em Botsuana, por um residente local. É quase impossível imaginar um achado incomum para um meteorito à primeira vista, porque ele tem uma forma assimétrica, com fendas para os olhos e uma protuberância para o nariz. A esse respeito, muitos teóricos acreditam que não se trata de um meteorito, mas de um molde de uma criatura humanoide que de alguma forma acabou no deserto. Esferas Klerksdorp. Na África você pode encontrar não apenas máscaras alienígenas, mas também esferas alienígenas. Essas esferas incomuns foram descobertas pela primeira vez por mineiros na África do Sul há décadas, e os trabalhadores as têm encontrado regularmente desde então. As esferas variam em estrutura. Algumas são homogêneas e compostas de uma liga desconhecida para a ciência moderna, enquanto outras têm uma substância esponjosa, branca, desconhecida em seu interior. De qualquer forma, todas elas têm um elemento em comum: ranhuras no centro. A idade da rocha, em cujas profundezas os mineiros continuam a encontrar essas esferas misteriosas, é de cerca de 3 bilhões de anos. Então as pessoas certamente não poderiam criar essas esferas. Além disso, a composição exata delas é desconhecida, e seu propósito permanece um mistério para a ciência. Considerando tudo isso, não é surpreendente que muitas pessoas acreditem que as esferas Klerksdorp são artefatos alienígenas. Disco de Festo. Apesar do disco de Festo ter sido encontrado em 1908, ele ainda confunde os estudiosos até hoje. O disco descoberto na ilha de Creta é um interessante monumento da escrita. O disco de terracota com cerca de 15 centímetros de diâmetro contém 241 palavras, criadas a partir de 45 caracteres separados, dispostos em uma espiral. Os cientistas acreditam que o disco pode pertencer à cultura minoica da Idade do Bronze Médio ou Final, o que significa que pode ter sido criado por volta de 1700 a.C. Tudo bem, mas existem algumas nuances. Em primeiro lugar, o tipo de barro com o qual o disco foi feito não é encontrado em Creta. Em segundo lugar, a gravação no disco não está relacionada a nenhum dos idiomas locais. E em terceiro lugar, a própria escrita ainda é um mistério. Assim, o verdadeiro propósito do disco de Festo permanece desconhecido. Alguns acreditam que pode ter sido usado para representar notas, alguns acreditam que o disco é um calendário antigo, e outros acreditam que pode até ter sido uma máquina de escrever. Bem, isso é tudo, pessoal. Clique no botão curtir, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificação para não perder novos episódios. Obrigado por assistir.